Isomeria. Pessoal, isomeria plana. Vamos começar pela isomeria plana. O que é isomeria? Isomeria são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Pessoal, a gente vai ter a isomeria plana e a isomeria espacial. A espacial vai ser dividida em geométrica, chamada de cis-trans, e ótica. A gente vai dividir. A gente vai começar pela isomeria plana. A isomeria plana, pessoal, é a mais simples. Você consegue identificar os isômeros apenas com as suas fórmulas moleculares e estruturais. Então, veja bem, lembre-se que os isômeros têm propriedades físicas e ou químicas diferentes, tá certo? Então, Gustavo, eu não entendi bem o que é isomeria. Pessoal, vou estudar um exemplo. A palavra Roma, essa é a mais usada, tem as letras R, O, M, A, Roma. Eu posso pegar essas 4 letras e escrever amor, mora, seriam palavras diferentes com as mesmas letras. Então, isomeria é quando eu tenho compostos diferentes que têm a mesma fórmula. Por exemplo, olha, aqui você tem a queda da teoria da força vital, aula 1, ó, cianato de amônio e ureia. Ambos têm a mesma fórmula, ó, NH4CNO. Aqui, ó, N2, aqui, ó, H4CO, ou seja, NH4CNO. Mesma fórmula molecular e são totalmente diferentes, né? Um é um sal, o outro é a ureia. Um é inorgânico, o outro é orgânico. Então, pessoal, compostos diferentes podem ter a mesma fórmula. Por exemplo, C10H22. Isso aí pode ser um cara que tem 75 isômeros diferentes. Ou seja, na química, existem 75 compostos com a fórmula C10H22. Com a fórmula C20H42, sabe quantos tem? 366.319. Então, o professor está na prova. Cite quais isômeros tem a fórmula. Então, pessoal, entenda. Você vai identificar os isômeros. E é fácil de identificar. A primeira isomeria é a de posição. O que é isomeria de posição? É quando os isômeros mudam a posição, ô Gustavo, mas é mesmo, da insaturação, ou seja, dupla e tripla, do grupo funcional ou do radical. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, o OH está no carbono 1, isso é um álcool. Agora eu posso ter, ó, o propan, um ol. Mas eu também posso ter o OH no carbono 2. Aí vai ser quem? Propan 2ol. Os dois têm a mesma fórmula? Tem. Os dois têm a mesma função? Tem. Os dois diferenciam em quê? A posição do grupo funcional. No propan 1ol está no álcool número 1, um álcool primário. No propan 2ol está no álcool número 2, que é um álcool secundário. Então mudou a posição. E a propriedade? Olha aí, propriedade física totalmente diferente. Um tem um ponto de ebulição 97 e o outro tem um ponto de ebulição 82,5 graus. Então, pessoal, os isômeros geralmente vão ter propriedades diferentes. Olha aqui, ó, isômero de posição, ó. O radical metil, neste primeiro, está no carbono 4. No segundo, está no carbono 2. Exatamente, isômero. Radical metil nessa cadeia está no carbono 2, aqui está no carbono 3. Mudou a posição. A tripla aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Então, quando compostos com a mesma fórmula mudam a posição de quem? Dupla, tripla, radical ou grupo funcional, a gente está perante um isômero de posição. Legal? Gustavo, e esse daqui, ó, C4H8 e buteno 1, ou but1eno, e esse aqui, C4H8, but2eno. Isso é isômero de posição? Claro, é a mudança na posição da dupla. Então, é um isômero de posição. Aqui, ó, 2-metilpentano. Mudou a posição no carbono 2. E aqui mudou no carbono 3. Então, mudou o quê? Mudou a posição. Então, é isômero de quê? De posição. Tranquilo? Então, pessoal, isômero de posição muda a posição de quem? Do grupo, do radical ou da insaturação, da dupla ou da tripla.
Legal? Muda as propriedades físicas? Muda sim, tá? Isomeria de cadeia. Mesma lógica. Quando tem a mesma função, mas muda o tipo de cadeia. Como assim? Propeno e ciclopropano. Um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia fechada. O que é que mudou? A cadeia. Então, quando é que eu tenho isomeria de cadeia? Quando muda a cadeia. Aberta com fechada, normal com ramificada. Olha aqui, ó. C4H10 pode ser metilpropano, que é ramificado, ou butano, que tem cadeia normal. Então, quando é que eu tenho isomeria de cadeia? Quando muda a cadeia. Ó, muda como? Aberta com fechada, normal com ramificada. Pessoal, aqui ó, a gente tem também um detalhe. Não existe ramificação em carbono primário ou secundário, né? Obviamente. Então, esses dois compostos não são isômeros, eles são iguais, porque eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não existe ramificação na ponta, tá? Não existe ramificação no carbono da ponta. Não existe ramificação em carbono primário ou secundário. Então, veja bem, pessoal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Mas, Gustavo, isso não é ramificação? Não. Não existe ramificação em carbono da ponta. Não existe ramificação em carbono secundário ou terciário. Então, aí você não tem isomeria, não. Aí são cadeias iguais. Então, não existe ramificação em carbonos das extremidades, tá? As duas cadeias são iguais. Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. Agora a gente vai mudar a função. Vê, quando eu mudei a posição da dupla, da tripla, do radical ou do grupo funcional, era isomeria de posição. Quando eu mudei a cadeia, aberta, fechada, normal, ramificada, era de cadeia. Agora, se eu mudar a função, é isomeria de quê? De função. Olha aí, ó. Álcool e éter. Ambos têm essa fórmula C2H6O para o etanol e o metano. Tem a mesma fórmula? Tem. Mas são compostos iguais. Um é álcool e outro é éter. Mudou o quê? A função. Então, a isomeria de função. Então, álcool e éter é um exemplo. Tem as mesmas propriedades? Claro que não. Funções diferentes, muda tanto a propriedade física como a química. Olha o ponto de ebulição. O do álcool é bem maior. Por quê? Porque álcool faz ponto de hidrogênio entre si. Ponto de hidrogênio é uma ligação que segura as moléculas, aumentando o ponto de ebulição. O éter pode formar ponto de hidrogênio com a água, mas não forma entre si. Então, ele já quebra com maior facilidade, o ponto de ebulição já é menor. Outro exemplo é esse aqui, ó, pessoal. Lembre-se, tá? Quando a gente falar de isomeria de função, tem que mudar a função. Então, aldeído e cetona. Aldeído e cetona são isômeros de função. Então, o primeiro foi quem? Álcool e éter. O segundo, aldeído e cetona. Gustavo, tem como diferenciar aldeído e cetona em um laboratório? Tem. Os testes, os reativos. Por exemplo, aldeído e cetona se diferenciam pelo reativo de Tollens, que é o chamado reativo que forma o espelho de prata. Esse reativo, pessoal, ele é positivo se ali tiver um aldeído. Então, ele reage com o aldeído, mas não reage com a cetona. Tá positivo para aldeído, não esquece isso não. O outro reativo, pessoal, é o reativo de Philem. O reativo de Philem é a formação do óxido de cobre. Então, vai formar um precipitado cor de telha. Só que ele só reage com aldeído. Então, tanto o reativo de Tollens quanto o reativo de Philem só reagem com aldeído. Só dão positivos para aldeído. Não reagem com cetona. É assim que no laboratório a gente diferencia aldeído de cetona. E o terceiro caso é ácido e éster. Então, quem é que forma isomeria de função? É todo mundo? Não. Álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster. Esses são os pares principais
dos isômeros de função. Pessoal, e agora a gente vai para a isomeria de compensação ou metameria. Essa isomeria é quando muda a posição do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, veja, mas não está mudando a posição, então por que não é isomeria de posição? Só que ela envolve um átomo diferente de carbono, um heteroátomo. Então, ela é um caso especial da isomeria de posição. Então, quando tiver heteroátomo mudando de lugar, você não deve chamar de isomeria de posição. Você vai chamar de quê? Metameria ou compensação, quando muda a posição do heteroátomo. Legal, né? Olha aqui, ó. Entre 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Mudou a posição do heteroátomo. É uma isomeria de compensação ou metameria. E aí, pessoal, cuidado, tá? Se lhe perguntarem numa prova, metameria ou compensação é um caso especial de isomeria de posição? É. E por que você chama de metameria ou compensação? Porque envolve a mudança na posição do heteroátomo. Pessoal, e para terminar a isomeria plana, tautomeria. Tautomeria é um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio onde enol secundário, enol é quando o OH está ligado a um carbono insaturado. Não confunda com álcool, é um enol. Enol secundário, ele entra em equilíbrio para produzir cetona e enol primário produzir aldeído. Então a gente chama de tautomeria, equilíbrio tautômero ou isomeria aldo-cetoenólica. Aldeído, cetona e enol. Então, pessoal, essa é a pegada. Enol primário e enol secundário são instáveis. Então, eles transformam. O enol primário vira praticamente 99% dele aldeído. E o enol secundário também vira quase 100% de cetona. Então, eles são instáveis devido à eletronegatividade do oxigênio muito próximo da dupla, que são elétrons π. Então, enol entra em tautomeria. Se ele for primário, forma aldeído. Se ele for secundário, ele forma um equilíbrio com acetona. Então, pessoal, isomeria plana. Já chegamos aqui, né? Que bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Faça os exercícios e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, pessoal.